Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 6, verso 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme e bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Essa palavra, ela é o encerramento do famoso Sermão do Monte. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que o Sermão do Monte, ele é um dos discursos mais importantes que Jesus trouxe. Foi um dos discursos mais importantes que ele falou aos seus discípulos, e ali também havia uma multidão. Dentro do sermão haviam detalhes, haviam direções, a maneira como Deus gostaria que nós vivêssemos. Se você voltar alguns capítulos, a partir ali do capítulo 1, você vai perceber que Jesus, ele subiu no monte e ele chamou os seus discípulos perto dele, à sua volta, e a palavra de Deus diz que ele começou a ensinar. Entenda que quando Jesus, ele começa a ensinar, a falar, quando você entende o poder que há nessa palavra, essa palavra, ela começa a gerar vida em você. Ela transforma. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai se não for através dele. E essas palavras, elas são conhecidas até por quem não é cristão. Elas são conhecidas, são palavras de influência, são palavras de fundamentos que foram usadas até para fundamentar direitos humanos. Eu entendo que o Sermão do Monte, ele revela o reino de Deus, como é o reino de Deus. E se a gente for comparar, ele é completamente ao oposto aos padrões do mundo que a gente vive. Estudiosos dizem que quando a gente é recém-convertido, nós deveríamos ler pelo menos uma vez por semana o Sermão do Monte inteiro e meditar nele, porque é uma essência do Evangelho. Ele começa lá com as bem-aventuranças, não sei quem lembra, bem-aventurado, bem-aventurado. E Jesus, ele começa descrevendo as características que ele procurava para aqueles que ele queriam que fossem os seus seguidores. E quando você começa a ler, você percebe que é totalmente contrária ao estilo de vida da nossa sociedade. O reino de Deus e aquilo que a gente vê como um padrão do mundo, padrão da sociedade, é totalmente oposto, é uma lógica totalmente invertida. E a Bíblia diz que Jesus, ele nos coloca nesse mundo como sal, como luz, para fazer diferença. Só que você só consegue viver isso e transmitir isso para as pessoas quando isso entra dentro de você.
Ele diz, enquanto as pessoas não perdoam, enquanto as pessoas odeiam, enquanto as pessoas matam, roubam, adulteram, ele diz: amem enquanto os outros odeiem, ajudem enquanto os outros abusam, abra mão dos seus direitos, perca os seus benefícios pelo outro para servir. E a gente aprende nesse sermão que há tanta riqueza. Jesus, ele ensina com tanta sabedoria, com tanta autoridade. Ele fala sobre a importância da oração. Ele nos dá um modelo de oração, dizendo que Deus, ele não é só um Deus grande, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, mas ele é Pai, e ele ama os filhos que o buscam. Ele é poderoso, ele é grande. Quantas coisas preciosas que Jesus fala. E é tão diferente o padrão do céu e o padrão da terra. É tão diferente. E quando Jesus começava, eu não sei quem teve a oportunidade de já assistir, eu acredito que a grande maioria aqui já assistiu The Chosen, e aparece esse episódio, tem esse episódio lá. Enquanto Jesus falava, os discípulos ficavam: meu Deus, que sabedoria é essa? Eles ficavam boquiabertos com a palavra, com a sabedoria, com a profundidade. E grandes historiadores dizem que uma das coisas mais importantes quando alguém vai fazer um discurso é o encerramento. E o encerramento do Sermão do Monte é esse texto que nós lemos em Lucas 6:46. Não adianta vocês ficarem maravilhados com as palavras, com aquilo que Deus ensina. Não adianta vocês virem à igreja, ouvirem um sermão e serem impactados com a palavra, mas é o que dizem aqui, a gente chama Ele Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo. Gostam de me ouvir, trabalham para mim, andam para lá e para cá, mas não praticam aquilo que eu ensino. E essa era a maior fraqueza dos fariseus, e por isso que Jesus ele confrontava tanto aqueles homens, porque eles tinham tanto entendimento, tanta profundidade da palavra, mas eles não tinham, eles ouviam, mas eles não obedeciam. Eles ouviam, mas aquilo não entrava, não descia para o coração, não gerava transformação. E hoje o que o Jesus ele pede para mim e para você, como igreja, é que a gente comece a construir um alicerce firme em Jesus. Eu e você somos essa casa. Entenda que sempre quando Deus ele vai falar comigo e com você, Ele usa imagens. Ele fala da árvore, Ele fala do vaso, Ele fala da casa, porque para que a gente tenha um entendimento de como Ele quer que nós sejamos, aonde Ele quer que nós cheguemos no plano e no propósito dEle. Para você entender que esse prédio ele está em pé e ele é fundamentado com tanta firmeza, e você tem certeza que ele não vai cair em cima da sua cabeça, o que te dá a certeza disso é o fundamento que está nele. E é exatamente assim a minha e a tua vida. O que vai mantermos eu e você de pé, para que a gente não caia, é o fundamento em Jesus. E Jesus está dizendo aqui: ei, se esforce em praticar. Existem tantos ensinamentos, existem tantas oportunidades da gente ouvir, da gente aprender, da gente crescer, mas a igreja ela está acomodada, ela está dormindo, ela está distraída. E Jesus nos chama: ei, olhe para mim, venha para a minha palavra, se fundamente em mim,
Igreja, a gente precisa despertar. É tempo da gente meditar na palavra de Deus. É tempo da gente estudar. É tempo da gente crescer. Tirar os nossos olhos de nós mesmos, das nossas dores, e olhar para Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. É Ele. Se nós estamos firmados na rocha, que é Ele, nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quando esse alicerce ele não está fundamentado, nós vamos cair. Nós vamos cair. A gente precisa entender que Deus está pedindo para que a gente construa um firme alicerce nele. Porque muitos de nós entram aqui e saem da mesma maneira que entraram. Por que nós fazemos isso? Por que nós ouvimos a palavra, vamos aos cultos, mas não praticamos? Por quê? O que está acontecendo conosco? Entenda que essa palavra ela precisa confrontar nossa alma. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Entenda que essa palavra ela é cura para a sua alma. Sabe quando você está gripado, que você precisa tomar um paracetamol, ou se é uma gripe mais forte, você vai entrar no antibiótico e aquilo vai gerar cura para o seu físico. Entenda que essa palavra é a cura para a sua alma. Essa palavra vivifica o teu espírito. Essa palavra te fortalece. Essa palavra te traz respostas, porque é nela que você encontra Jesus. Hebreus 4, verso 12, se puder colocar na projeção, diz: a palavra de Deus é como uma espada afiada que penetra no mais íntimo do homem e coloca lá, eu não coloquei o resto aqui da palavra. Jesus, volta de novo para eu ler. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, e entre juntas e medulas, e traz à luz até os pensamentos e os desejos mais íntimos do homem. Não há nada que o Senhor não saiba ao teu respeito. Não há nada que Ele não saiba. A palavra de Deus diz que antes mesmo de nós orarmos, Ele já conhece, Ele já sabe. Ele já sabe a palavra que vai sair da nossa boca. Mas a gente precisa entender que a gente tem que parar de ser emocional e vir para os cultos só para aliviar a alma, ou só para fazer as nossas anotações. Não, mas a gente precisa entender que Deus ele tem mais. Ele quer tirar a gente da superfície. Ele quer levar a gente para um outro nível. Praticar, irmãos, é o verdadeiro fundamento do Evangelho. Jesus ele tinha autoridade. Havia autoridade nele porque ele praticava. Por isso é dali que vem a autoridade dele. E Deus está pedindo para a gente cavar esses fundamentos, construir dia a dia. A gente tem tempo para tantas coisas, mas chega na hora de adorar, de orar, de buscar, a gente coloca tantas desculpas. Ei, Jesus não quer só trazer alívio para a sua alma. Ele quer trazer cura, transformação, libertação. Ele quer usar você. Ele quer levar você a ajudar pessoas. Ele quer, a Bíblia diz que Deus, Ele nos levantou como reis, sacerdotes. Ele nos fez grandes nele. Deus tem plano, Deus tem propósito para a tua vida. Permita que essa palavra ela venha abrir você, ela venha tratar você. Esteja disposto a abrir o teu coração para que essa palavra confronte você de maneira profunda. Amanhã de manhã é segunda-feira e cada um vai fazer as suas coisas.
Um vai trabalhar, outro vai estudar, outro vai limpar a casa. Cada um vai fazer alguma coisa. Mas ali você vai ser desafiado a ser um verdadeiro cristão. Ali você vai ser desafiado a expressar Jesus no teu caráter. É ali na sociedade que você vai falar. Nós estávamos lá na conferência e um dia as meninas saíram para caminhar. E elas saíram, elas disseram assim: hoje nós vamos ganhar uma alma para Jesus. E caminhando o Espírito, e elas falaram: o Espírito Santo nos leva, nós queremos ganhar uma alma. O Espírito Santo levou elas a uma banca de uma mulher que vendia churros. E aquela mulher, elas começaram a conversar com ela, e em pouco tempo o Espírito Santo já tinha aberto o coração daquela mulher. Aquela mulher já estava chorando, contando a sua história, as suas dores. E a Neinha falou: ei, você quer aceitar Jesus? Ele está aqui, Ele nos mandou aqui para falar do amor dele para você, porque Ele te ama, porque Ele tem coisas novas. E aquela mulher imediatamente entregou a vida para Jesus. Sabe, as pessoas estão sedentas por Jesus, mas a gente é tão ocupado, a gente é tão importante, a gente tem que correr tanto atrás das coisas, sendo que Jesus, Ele tem pedido outras coisas para nós. Jesus está chamando. Jesus está nos chamando para que a gente nos alicerce nele, na palavra dele, para que a gente possa crescer e ser usado por ele, não apenas ouvintes, mas praticantes. Eu quero declarar em nome de Jesus que caia por terra a hipocrisia, a religiosidade, o auto-engano. Sabe, a gente precisa cada dia mais. Gente, eu quero dizer uma coisa: você está num lugar seguro. Aqui tem alimento sólido. Irmãos, o Márcio pregou uma palavra na quarta. A gente chegou lá na conferência na quinta, era a mesma palavra. Aí o Espírito Santo falou assim: sabe o que eu estou falando para você? Que eu me agrado de vocês. Vocês estão me ouvindo. Vocês estão sensíveis ao meu espírito. Então às vezes a gente quer, sabe? Deus está aqui. Deus está aqui. Ele está aqui. O Espírito dele está aqui. É o que basta para minha e para a tua vida. O que nós precisamos é ter posturas, é ter escolhas diferentes. Ei, ouvir essa palavra e deixar que ela mexa nas tuas estruturas. Sabe, você sair da acomodação, você dobrar teu joelho, orar e clamar por um arrependimento genuíno. Porque se a gente não viver isso, a gente não vai crescer. Se a gente não tomar posições, a gente vai viver uma vida inconstante, uma vida oscilante espiritualmente, onde a gente vai estar naquela frenesia de sempre estar buscando o nosso bem-estar, mas e Jesus, Ele tem coisas para mim e para você, Ele tem coisas extraordinárias. A gente está trocando coisas. O Espírito Santo trouxe aqui para mim um sonho que uma pastora teve. Ela compartilhou na mesa que algumas pessoas estavam evangelizando no sinaleiro e elas foram assaltadas. E aí, quando ela percebeu que seria roubado o celular dela, e aí ela começou a negociar com aquele ladrão: olha, quanto você quer de dinheiro para você não levar meu celular? E imediatamente o Espírito Santo falou: ei, é as trocas que a gente faz, as negociações que nós fazemos. Deus nos chamou, Deus tem nos chamado, Ele está nos chamando.
Ele nos chama para construir um alicerce nele, porque esse alicerce sendo fundamentado nele, ele vai fazer coisas extraordinárias na minha e na sua vida. Ele não pode fazer a vontade dele na minha e na sua vida se nós não buscarmos, se nós não orarmos, se nós não clamarmos, se nós não quisermos, se a gente não tomar posição. A gente precisa mudar, sair desse lugar de comodidade e viver a palavra de Deus, em nome de Jesus. Sabe, as pessoas estão viciadas naqueles cultos, levante a mão e tome posse, a vitória é sua, a sua vida vai mudar agora. Mas escute algo que eu quero falar. É lindo viver isso, realmente Deus pode fazer isso, mas e você e Deus? Você tem um relacionamento íntimo, você ouve e discerne a voz dele, você sabe o que ele tem para você na tua vida, você sabe para que ele está te chamando. Deus depositou dons na vida de vocês. Abra a mão de vocês assim, olha, existem dons. Existem habilidades na mão de vocês. A Bíblia diz que Deus, ele colocou dons, ele entregou para cada um talento, a um 2, a outro 5, conforme a capacidade. Mas você tem, o que você está fazendo com isso? Você está escondendo? Você está enterrando? Você está alheio? Está em Nárnia? Deus entregou algo para você servir, para você abençoar. Existem aqui evangelistas, profetas, pastores, mestres. Existem homens e mulheres de Deus cheios de dons, e o Senhor e o Espírito Santo quer manifestar esses dons na minha e na sua vida. Mas a gente precisa se posicionar, a gente precisa dizer sim, a gente precisa buscar a palavra para que a gente seja semelhante a Jesus e a gente seja aprovada por Ele. Que essa palavra penetre no teu coração, que essa palavra ela gere uma mudança em você, que as aparências caiam, mas que venha realmente à luz aquilo que realmente está dentro de você. Deus é o nosso fundamento. Deus é o nosso fundamento. A gente precisa entender que a gente muitas vezes tem motivações erradas. A gente tem que cuidar com as nossas motivações, com aquilo que a gente está entregando, a maneira, o que nós estamos fazendo para Jesus. Por que você está aqui? O que você tem feito com o teu ministério? Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Ou você está só preocupada com você, com as suas coisas, com o seu compromisso? O seu dia é cheio e quando você para em casa para orar, você está esgotado, esgotada. Você não tem mais tempo de qualidade com Deus. Aonde está a tua confiança? Aonde estão as tuas expectativas? A gente precisa entender, Deus, Ele está nos chamando. Ele quer que a gente ouça e que a gente pratique a palavra de Deus. O Senhor nos chama. O Senhor nos chama para refletir sobre isso. O Senhor nos chama para olhar para Ele, não para as dificuldades. Sabe, talvez as pessoas não acreditem em você, mas Jesus, Ele morreu por você. Ele entregou a vida por você. Você tem um alto preço. Jesus quer te usar. Jesus quer derramar unção, graça, poder sobre a tua vida. Só que tudo começa pela palavra, tudo começa pela obediência, em você ouvir, você viver e você ter coerência com aquilo que da tua fé, a tua fé e a tua prática.
Sabe, falta muito em nós humildade. Porque todas as vezes que você se coloca em oração diante de Deus, você ora, você chora, você mostra que você está vivendo na dependência dEle. Quando você não sequer tem o hábito de abrir a sua Bíblia, ou não faz questão disso, você mostra que você é independente de Deus, que você não precisa de Deus. Deus está pedindo humildade. Deus está pedindo que a gente possa estabelecer os nossos fundamentos nele em todo o tempo. Em todo o tempo. E Marcos 5 conta a história de Jairo. E esse homem, ele procura Jesus porque a filha dele está muito doente. E Jairo, ele era um homem que ele tinha muita fé. Sim, ele tinha muita confiança em Jesus. Só que a palavra de Deus diz que no meio do caminho acontece um problema. Aparece uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E aquela mulher, ela rouba a cena. E a palavra diz que Jesus, ele estava falando com a mulher, e Jairo, ele estava agoniado, porque ele estava esperando Jesus para que fosse curar a filha dele. E enquanto isso acontecia, chegaram pessoas e disseram: ei, Jairo, deixa para lá, não dá mais tempo, a sua filha já morreu. E na fé dele, Jesus precisava chegar enquanto a filha dele estivesse viva, para que ele pudesse curar. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: Jairo, fica tranquilo, eu vou lá, eu vou com você. Fica tranquilo, ela não está morta, mas ela dorme. Esse é um tipo de confiança que Deus quer de mim e de você. É uma confiança inteira. Depois Jesus foi com ele até a casa. Jesus entrou na casa dele, ministrou sobre aquela menina ressuscitou. Jesus tem coisas extraordinárias na minha e na sua vida. A história do centurião também. A história do centurião fala que aquele homem disse assim: ei, Jesus, você não precisa ir lá na minha casa, basta uma palavra. Basta uma palavra. A confiança em Jesus. E conhecia o poder, a autoridade de Jesus. Conhecia quem Jesus era, o que ele poderia fazer. E sabe o que isso fala desses dois homens? Dos fundamentos. A confiança, a fé desses homens estava em Jesus, no poder, na autoridade, naquilo que ele poderia fazer. A gente precisa entender que Jesus, ele está no controle de todas as coisas da nossa vida. E Deus, ele nos chama hoje para viver um tempo de fundamentos, um tempo de alicerces, um tempo onde ele vai construir através da palavra coisas novas na minha e na tua vida. Ele vai compartilhar segredos, ele vai compartilhar os projetos dele, ele vai falar com você. Quem crê nisso? Quem deseja isso? Porque às vezes você pode crer, mas você pode não desejar. O Senhor, ele deseja, ele procura homens e mulheres a quem ele pode usar. Eu quero que você abra lá em João, capítulo 14.
verso 21. Diz assim: aqueles que aceitam os meus mandamentos e me obedecem são o quê? Eu não ouvi. Aqueles que me aceitam, que aceitam os meus mandamentos e lhe obedecem são? E porque me amam serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Se nós tivéssemos a ideia do quão precioso isso é, nós passaríamos muito mais tempo na presença de Deus. O Senhor tem coisas para revelar para cada um neste lugar. E aqui ele fala, só que antes, antes dele revelar algo, existe um pedido de Deus, a obediência. Ele pede de mim e de você que demonstre obediência. Deus nos sonda, Deus nos conhece. E Ele nos trouxe aqui nessa noite para estabelecer fundamentos. Eu quero desafiar a igreja a ler a palavra de Deus. Sabe, talvez você tenha dificuldade na sala de atendimento, lá embaixo. Muitas pessoas dizem para mim: pastor, eu tenho tanta dificuldade de tirar caráter, princípio, conselho, pecado. Irmãos, leia, só leia. Quando você lê Apocalipse, você vê quando João tem uma visão de Deus. A Bíblia diz que João estava sentado no trono e ele estava com um livro na mão. Depois, alguns capítulos mais à frente, ele vê anjos com um livro na mão. Deus tem coisas para nos revelar. Se você não consegue, se você tem dificuldade, leia um capítulo por dia. Comece nos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia 3 capítulos por dia, mas não pare. Seja constante. 365 dias por ano você vai ler, você vai estudar. Daniel, que foi um dos homens mais sábios, a Bíblia diz que ele parou para estudar a palavra, e ali ele recebeu discernimento, sabedoria. Às vezes você está se batendo em tantas coisas e buscando respostas, quando elas estão aqui. Elas estão às vezes fechadas na sua casa, e você não tem acesso, porque você não quer, porque você não busca. Deus, Ele tem coisas extraordinárias para revelar para mim e para você, através da sua palavra. E para a gente se alicerçar, para a gente viver isso, precisa haver obediência. Precisa haver entrega, precisa haver renúncia, precisa haver compromisso, precisa haver um posicionamento. Pastora, mas eu não consigo, você não conhece a minha vida, você não sabe das minhas dificuldades. Deus sabe todas as coisas, e você precisa de um relacionamento com Deus. Clame, se renda, se quebrante, se humilhe diante de Deus. Deus, Ele tem coisas novas, Ele tem coisas extraordinárias para entregar para nós, igreja.
mas Ele não vai entregar para quem não tem fundamento. Você vai perceber que à medida que você for lendo, o Espírito Santo vai trazendo revelações novas. O Espírito Santo vai te dando os frutos. O teu caráter vai sendo transformado. As tuas motivações vão sendo mudadas. A tua maneira de pensar, o teu comportamento, o teu casamento, os teus filhos. O único que pode mudar a vida de um homem é Jesus. É Jesus. Ele tem esse poder. Jesus nos chama para um novo tempo, um tempo de profundidade nele. Há um tempo em que a gente venha se preparar, porque entenda, igreja, nós estamos vivendo um tempo de guerra. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos o tempo todo lutando para vencer em Jesus. A Bíblia diz, né, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Que você possa nessa noite entender que a palavra de Deus, ela é vida. Ela é vida e ela vai gerar transformação. Ela vai fundamentar você tão profundamente. A Bíblia diz, né? Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, conforme nós vamos nos enraizando nele, nós vamos gerando frutos para ele.